Pois é, deixa eu trazer uma informação conectada a essa, inclusive, porque o governo, o Poder Executivo, articula um novo plano para tentar impedir a investigação sobre o roubo dos aposentados. Aliados do Planalto tentam adiar essa sessão no Congresso, marcada para o dia 27 de maio, onde poderá ser lido, esse requerimento de abertura da comissão. A ideia é jogar a instalação do colegiado para o segundo semestre, acreditando que a devolução parcial dos valores esfriaria a pressão da oposição e que a apuração no Congresso poderia supostamente atrapalhar o trabalho da investigação da Polícia Federal. Os governistas, no entanto, também trabalham com a hipótese da CPMI ser criada e, caso isso aconteça, eles articulam ficar com a relatoria da comissão para evitar potenciais danos ao governo e também à imagem do Planalto, em razão da proximidade do ano eleitoral. Mota, informações de bastidores, indicam que há no radar do governo alguns caminhos possíveis para mitigar os danos caso essa investigação seja instalada. Uma das ideias é protelar o máximo que der, Com o avanço do processo de ressarcimento dos valores, talvez o impacto, a imagem do governo seja menor. Eu me espanto que não tenha sido lançada ainda uma campanha de propaganda, achando algum jeito de mostrar que esse escândalo, na verdade, foi para o bem da população. Tiraram dinheiro do seu contra-cheque, assim você gasta menos e assim você contribui para o combate à inflação. Hoje em dia, nada é impossível, Caniato. Agora, os políticos da base aliada têm uma decisão difícil a tomar, que é até onde eles acompanham o governo nesse universo paralelo onde o governo decidiu governar. E não é uma decisão fácil, porque esse escândalo envolve uma pilantragem muito malandra, muito covarde. Uma pilantragem, a gente tem sempre que lembrar que só foi possível porque foi autorizada pelos parlamentares através de mudança de lei. É uma pilantragem que fere de morte o discurso principal de alguns políticos, de que eles são os defensores do pobre. Eles abrem a boca todo dia para falar das coisas maravilhosas que eles estão fazendo pelos pobres do Brasil. Os pobres, aqueles que iam ser colocados no orçamento, acabaram virando alvo do descontão. E agora a gente vê essa indecisão, essa hesitação, essa preocupação dos políticos com outras coisas que não são o escândalo do INSS, coisas com as quais eles nunca se preocuparam. Tudo agora ficou mais importante do que o escândalo do INSS. Mas o mínimo que o brasileiro quer, o mínimo, é pelo menos uma CPI, para que a gente saiba, pelo menos, o nome desses ladrões. Dávila, essa estratégia destacada na notícia, ou pelo menos as possibilidades que estão sendo aventadas pelo Palácio do Planalto em relação à CPMI ou à CPI, possivelmente uma investigação no segundo semestre, há um cálculo de que, com o avanço do processo de ressarcimento dos aposentados, a dinâmica e o cenário seriam outros. Ô, Caniato, eu nunca vi uma estratégia tão burra na vida. Imagina só. Olha só a estratégia. A gente vai empurrar para o segundo semestre. Quanto mais você empurra para o segundo semestre, mais próximo você está do ano eleitoral. O mais que você queria fazer é resolver logo esse pepino para não respingar no ano eleitoral. Agora, quanto mais você empurra com a barriga e na esperança que restituir alguns aposentados, porque não são os 8 bilhões, não é que o governo chegou e declarou hoje assim, olha aqui, decreto presidencial, a partir de hoje os 8 bilhões desviados serão ressarcidos imediatamente a todos os aposentados, sem questionamento, vai voltar tudo para a conta das pessoas. Não é isso que eles estão fazendo. É quem encarou 4 horas de fila, quem entrou num aplicativo que ninguém consegue entrar. Então, de 8 bilhões, você vai achar que ressarcir 500 milhões de reais, vai resolver, vai abafar, vai acabar o caso e joga isso para o segundo semestre, que é exatamente quanto mais o tema eleitoral vai entrar em pauta. Ou seja, você vai ter aí uma CPMI no meio de um debate de campanha eleitoral para 2026. E você acha isso um bom negócio? É uma estratégia
absolutamente ridícula para quem quer abafar o caso. Você quer abafar o caso? É muito simples. Escreve um decreto lá, presidente, assina, manda devolver 8 bilhões hoje para a conta de todo mundo, sem questionamento, para os 9 milhões de aposentados. Aí resolve o problema. Qualquer outra solução é postergar uma bomba que vai explodir mais à frente. E aí acontece o seguinte: quanto mais frágil o governo vai ficando, e nós esperamos aqui que essas investigações sejam levadas a sério, como você bem disse, Canhato, pode não ter CPI, mas a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União vão continuar a investigação e vão continuar revelando os podres desse esquema. Então, o que acontece? Aí o assunto vai manter quente por causa das investigações, não por causa do silêncio político. E isso vai estourar mais à frente, no momento em que o governo devia estar pensando o que ele vai fazer na eleição de 26. Então, assim, é uma estratégia completamente descabida. É uma estratégia de quem não tem estratégia. E isso é mais uma fragilidade do governo. O governo parece que está no estado de desespero total, não sabe como agir, não tem estratégia e vai ser consumido pelos fatos, porque os fatos vão continuar revelando cada vez mais os podres do INSS. E isso vai aumentar a fome da imprensa e dos políticos sérios que vão disputar a eleição o próximo ano e serão cobrados pelo que você fez pelos aposentados. Porque, Canhato, em toda família tem um aposentado que passou por esse desconto indevido que é um eufemismo para roubo. E essas pessoas vão ser cobradas nas urnas. Por isso, a CPI você pode postergar um pouquinho, mas não vai postergar para sempre. E é uma ilusão achar que um ressarcimento minúsculo do que foi roubado é suficiente para fazer as pessoas virarem a página e esquecerem o problema. Pois é, mas as indicações da notícia apontam que muitos se apegariam ao argumento de que seria melhor deixar para frente, depois para o segundo semestre, para não atrapalhar as investigações em curso. Esse é um ponto, essa é uma narrativa que seria defendida. Mas eu até entendo, viu, Dávila? Quando você questiona a estratégia, eu até entendo o ponto. O ponto seria jogar para frente, sob esse argumento que eu disse agora, mas porque lá na frente, sabe quem não vai querer? Aí sim, deputados e senadores. Eles não vão querer, porque eles também não querem, a depender da situação, colar uma investigação super espinhosa e sensível quanto essa, em um momento que eles vão ter que estar dedicados ao processo pré-eleitoral. Compreende? Não sei, talvez seja um caminho também para a gente refletir. Você, Beraldo, a necessidade de apuração, mas também as muitas possibilidades de jogar isso para frente, enfim, 1000 opções aí pela frente. Olha, Canhato, a política em Brasília está funcionando a todo vapor. Nós estamos vendo o governo fazer articulações 1000, usar todas as armas que tem para impedir que a investigação avance, porque é injustificável o que aconteceu. Porque não é apenas que isso aconteceu no atual governo, é que o ministro foi avisado, tanto o atual quanto o anterior, foi avisado há um ano e absolutamente nada fez. Há um envolvimento do irmão do presidente da República em um dos sindicatos beneficiados. Há inúmeros atores desse conluio contra os aposentados brasileiros que têm ligações íntimas com figuras importantes do governo. É óbvio que essa investigação, esse barulho, ele vai cheirar muito mal para o governo e, por isso, não há limites para que o governo atue, seus representantes atuem para jogar isso para frente, porque quanto mais para frente ficar, menos força terá menos comoção haverá, menos força terá a investigação. A investigação policial ela vai acontecer, mas a gente sabe que essas investigações são lentas, exigem perícias, tem que ir atrás do dinheiro, tem que fazer um mapeamento complexo. Em geral, você vê, tem lá empresário do golpe que tem 4, 5 associações e aí joga dinheiro de uma para outra, aí manda para o exterior, aí compra isso, compra aquilo.
é sempre uma engenharia para fazer esse dinheiro desaparecer, e a investigação técnica que a polícia já iniciou e vai até o final, ela vai demandar tempo. E o que o governo quer? Jogar isso o mais para frente possível para que venha o ano eleitoral, vai vir Copa do Mundo antes da eleição, e aí pronto. E aí o assunto está encerrado. Os aposentados que se danem, os brasileiros, os pagadores de impostos, que se danem, que paguem 2 vezes. Então, Canhato, nesta dinâmica, realmente não será simples, não será fácil fazer essa investigação avançar, sobretudo no âmbito do Congresso. Porém, se não houver mobilização, se não houver por parte daqueles representantes legítimos da oposição ao governo, que estão dispostos a ter desgaste político, a ficar sem dinheiro de emenda, a ter que devolver cargo que recebeu, seja lá de quem for, se não estiverem dispostos a ir para o desgaste para defender o que é certo e cobrar um pênalti, cobrar esta conta da inércia que está vindo do comando da Câmara e certamente também virá do comando do Senado, aí realmente não tem como essas pessoas, esses deputados e senadores, se dizerem legítimos representantes da direita e da oposição ao governo federal. Eles não merecerão voltar ao Congresso ou continuar no Congresso Nacional, porque estão tendo agora uma oportunidade muito clara de demonstrarem o quanto estão dispostos a ir para impedir que este tipo de atitude da estrutura do poder fique impune. Pois é, inclusive não me parece que tenha um momento mais oportuno, né, Mota? Se não agora, né? Imagina deixar para o segundo semestre tantas outras coisas que vão aparecer, os partidos já debruçados, atentos às negociações para escolher os candidatos ao Senado, governo do Estado, presidência da República, as 1000 articulações, costuras aqui, acolá. Não dá para esperar muito, né? É preciso bater o martelo, enfrentar e ir para o jogo, né? A melhor hora para os deputados, para os parlamentares cumprirem o seu dever é agora. Ou foi 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando votaram aquelas medidas que enfraqueceram o controle desses descontos. É uma vergonha o que está acontecendo. Deixa eu explicar para os nossos políticos, que talvez estejam muito ocupados com essas 12 CPIs aí que estão na fila e não estão entendendo muito bem. O que está se formando na mente dos brasileiros, de uma forma geral, é a certeza de que esse sistema político, que é tão louvado, né, que elogiam tanto para a gente, você tem que votar para eleger os seus representantes, porque estamos numa democracia, num Estado de Direito. O cidadão brasileiro, ele olha para tudo isso e o que ele vê é um gigantesco mecanismo dedicado a explorar o seu suor de todos os jeitos possíveis, legais e ilegais. É isso que o cidadão brasileiro está vendo. E agora, quando o último recurso dele, esgotados todos os outros, o último recurso do cidadão brasileiro, que foi espoliado, explorado, fraudado, lesado, o último é uma CPI ou uma CPMI que a gente sabe, não vai colocar ninguém na cadeia, não vai devolver o dinheiro, mas pelo menos vai trazer uma satisfação moral. E aí esse último recurso a gente escuta do Congresso Nacional que não dá para fazer isso agora, tem outras 12 CPIs aí. Senhores políticos, os senhores estão acabando com o que resta de fé que o cidadão brasileiro ainda tem no sistema político, na democracia, no Estado de Direito, na representatividade, no valor do voto. Se esse é o objetivo dos senhores, parabéns. Missão dada, missão cumprida. Antes de a gente trazer um outro tema, deixa eu só passar para o Dávila rapidamente. Dávila, algumas pessoas da nossa audiência cobraram a lista de CPIs pendentes, ou pelo menos dos pedidos para a instalação de CPI. Eu vou aqui compartilhar, e claro, tem temas muito importantes, tem temas relevantes.
É preciso também reconhecer isso, mas dada a gravidade do episódio do INSS, não dá para imaginar que ela ficaria de fora das 5 que seriam instaladas. Não dá para imaginar que outra deveria passar à frente da apuração do INSS. E aí eu vou compartilhar com o nosso público e com vocês. Uma trataria das empresas de passagens promocionais, hospedagens e serviços similares. Convenhamos, é um tema delicado, mas poderia ficar para depois. Aumento do uso de crack no país. Pô, a gente está discutindo isso há 30 anos. Tráfico infantil e exploração sexual infantil de crianças. Abuso de autoridade por integrantes da justiça. Crime organizado. Violações de concessionárias de distribuição de energia elétrica. Contratos de fornecimento de energia elétrica. Exploração sexual infantil na Ilha do Marajó. Acho que ainda daquelas declarações da senadora Damares. Planos de saúde, denúncias de estupro contra mulheres, demarcação de terras indígenas, crimes via redes sociais contra crianças e adolescentes, crimes digitais, ou seja, tem temas muito abrangentes, né? E aí, fraude do INSS. Claro, né, Dávila, tem temas super relevantes aqui que carecem de uma apuração, de uma discussão mais aprofundada, mas não dá para dizer que a fraude do INSS está para trás quando a gente olha para o grau de importância, né? É o que você falou no início do nosso programa. Senso de urgência. Senso de urgência e mais uma coisa, né, Caniato? Muitas dessas CPIs que você listou tratam de temas importantes, mas foram CPIs propostas no calor do debate, quase que para marcar um posicionamento. Por exemplo, essa CPI sobre concessionários de energia elétrica, isso foi por causa do apagão que teve em São Paulo. Vamos criar a CPI. Mas, sabe, não tem sentimento nenhum. Você quer criar CPI porque você quer dizer que você está fazendo alguma coisa efetiva para acabar com esses acordos, esses conluios com as concessionárias de energia, sabe? É uma bobagem, isso não vai a lugar algum. Então, assim, não é por meio de CPI que se faz isso. É por meio de uma agência reguladora que foi aparelhada por partidos políticos. É uma discussão técnica, não é uma discussão que é para estar na seara política. É completamente diferente do caso de uma CPI ou uma CPMI do INSS. Isso não, isso é uma fraude que ocorre há mais de 30 anos. E, Caniato, se houvesse gente do governo anterior envolvida até a cabeça com esse escândalo do INSS, já teria vindo à tona. Não é possível que o governo está 2 anos sentado nesse ministério comandando o esquema e não estaria vazando agora nome de pessoas da oposição que estivessem envolvidos com esse negócio. O problema é que este é um problema quase que exclusivo da esquerda. É a esquerda que aparelhou e loteou isso. E por isso, quanto mais postergar, pior. Isso vai estourar no colo dos partidos de esquerda no segundo semestre do ano ou até na virada de 2026, ano eleitoral. Por isso, a única forma de evitar que isso se torne um escândalo político de proporções eleitorais é o governo agir com firmeza, coisa que ele não fez até o momento. Devolver imediatamente o dinheiro aos aposentados, ir a fundo nessas investigações, punir exemplarmente aqueles que faziam parte desse esquema, dessa quadrilha. Aí sim poderia transformar uma crise num ativo político. Mas todos os sinais que dão hoje é para encobertar o assunto, varrer o problema para debaixo do tapete e não resolver. Afinal, está aí um exemplo clássico da semana passada. Instituições envolvidas com o desvio de dinheiro foram simplesmente tiradas da lista de investigação. E uma delas estava um dos principais cabeças do esquema do INSS. Então mostra que o governo não está tratando com seriedade um problema gravíssimo. O que ele está querendo fazer é varrer para debaixo do tapete, fazer com que as pessoas esqueçam esse problema, virar a página e tocar a vida. Mas isso não vai acontecer, porque as investigações, a indignação popular não deixarão essa chama se apagar.